Abençoe poderosamente também os irmãos que estão na página da igreja. Vamos lá. Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 30, ou melhor, 21, a gente vai ministrar essa palavra aqui ao seu coração. Queridos, o evangelho de Marcos, olha aqui para mim. O evangelho de Marcos, ele é conhecido como o primeiro evangelho que foi escrito. É unânime entre muitos estudiosos, não todos, mas a grande maioria, acredita que tanto Mateus como Lucas usou Marcos como fonte para fazer o seu evangelho. Marcos não foi testemunho ocular de Jesus, ele não andou com Cristo, ele era discípulo de Pedro. Há um pai da igreja chamado Papias, que ele disse que o evangelho de Marcos, ele é um evangelho petrino, que Marcos ele era um amanuense de Pedro. O que significa isso, pastor? Que Pedro falava e Marcos copiava. Então, a voz é de Pedro e quem está copiando é Marcos. Assim acreditava esse pai da igreja chamado Papias. Se procurou uma fonte do evangelho de Marcos em aramaico, porque Marcos vai usar muitos verbetes, quase não sai, em aramaico, como efatá, aba, talita, cume, são palavras aramaicas. Só que nunca foi encontrado esse verbete, esse evangelho em aramaico. Em 1947, nas cavernas de Qumran, pode ser falado assim, foram encontrados muitos pergaminhos foram encontrados, inclusive diziam que esse evangelho de Marcos em aramaico estava dentro daquela caverna, mas isso nunca foi comprovado, essa descoberta arqueológica. Só que quando Marcos vem falar dessa sessão aqui, essa sessão conta a história de um milagre, de um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E o pedido de Jairo aqui não é um pedido comum, porque Jairo é um judeu, e a cena, quando a gente começa a ver o versículo de número 21, que está aqui, Marcos capítulo 5, versículo de número 21, esse judeu que era o principal de uma sinagoga, versículo 22, melhor dizendo, ele se aproxima de Jesus se prostrando, ficando de joelho. Então, Jairo sendo judeu, se aproximando de Jesus, e eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se. O simples fato, a simples ação desse homem se prostrar aos pés de Jesus, sendo judeu. Os judeus, você não sabe, eles foram curados da idolatria no cativeiro babilônico. Depois do cativeiro babilônico, na Bíblia, você não vai ver mais nenhuma cena de Israel participando de algum ato de idolatria. Então esse homem aqui, nesse versículo, ele está desesperado, né? Para ele chegar perto de Jesus, que não segue as leis do judaísmo, ele está totalmente desesperado. Só que, por exemplo, o pedido dele, o acesso a Jesus estava ficando muito difícil. O capítulo 1 até o capítulo 5, Jesus vai realizar um monte de milagres e um monte de cura. Por exemplo, capítulo 1, 21 ao 28, ele vai libertar um endemoniado em Cafarnaum. No capítulo 1, 29, ele vai curar a sogra de Pedro. No capítulo 1, 32 ao 34, ele vai realizar diversas curas. No 1, 40, ele cura um leproso. No capítulo 2, do 1 ao 12, ele vai curar um paralítico na cidade de Cafarnaum. Do capítulo 3, do 1 ao 6, ele vai curar um homem que tinha uma mão ressequida, uma mão mirrada. No capítulo de número 4, versículo 35, texto muito famoso, Jesus vai acalmar uma tempestade. E no capítulo de número 5, do 1 ao 14, a famosa libertação do Gadareno. Então olha o tanto de milagre que acontece desde o capítulo 1 até o capítulo 5. Então o acesso a Jesus está muito difícil. Pergunte por quê? Porque ele está curando todo mundo. Tanto que esse capítulo de número 5 aqui, olha aqui para mim te explicar, vai ter duas curas e vai ter um intervalo. Tanto que Jairo vai aparecer no versículo 21, abra sua Bíblia por favor, versículo 21, e quando chega no versículo 25, Marcos vai parar a história de Jairo e vai começar a narrar a história da mulher do fluxo de sangue, a mulher enferma com uma hemorragia. Ele só vai voltar a falar do problema de Jairo no versículo de número 35. Olhe para mim, por favor, com a Bíblia aberta. Então, quando a mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos sofria com essa doença, tenta se aproximar de Jesus Cristo, o que é que está entre ela e Jesus? Uma multidão.
uma multidão de pessoas. Já pensou, irmão? Além do pregador ser top, bom, Mateus 5, do 5, 6 ao 7, é o famoso Sermão do Monte, as bem-aventuranças ou as beatitudes. E lá Jesus fala um sermão que é conhecido como o melhor ou maior sermão moral e ético da Bíblia. Capítulo 6 de João, Jesus está pregando e depois da pregação do capítulo 6 de João acontece um sinal poderosíssimo, talvez um dos maiores do ministério de Jesus. Pergunte qual? Multiplicação de pães e peixes. Então está muito difícil agora eu chegar próximo de Jesus. Só que Jairo deu ali um espaço e ele consegue chegar perto de Jesus. Bom, é sabido por todos nós que o evangelho de Marcos, ele é o evangelho das curas. Marcos não é diferente, é muito diferente, melhor dizendo, de Mateus. Mateus, nos 28 capítulos do evangelho, ele vai falar no mínimo 5 sermões. E esses 5 ele é proposital, porque Moisés escreveu 5 livros e Jesus então tem que pregar 5 sermões para fazer uma referência ao Pentateuco. Se você observa no evangelho de Mateus, toda vez que Jesus vai falar um sermão, pregar um sermão, ele sobe no monte. Ele sobe onde? Porque Moisés, quando foi receber a lei de Deus, ele também ele subiu ao monte. Então Mateus vai tentar fazer um monte de referência a Moisés, olhando para o ministério de Jesus. Só que Marcos, apesar de ter muitos sinais e muita cura aqui, ele tem um público diferente. O público dele é romano. E o romano, quando vai escutar, ele não se preocupa muito com o didaquê, com o ensino. Ele quer ouvir mais histórias de milagres. É por isso que do capítulo 1 até o 5, tem um monte de milagre que está acontecendo aqui. E Marcos está narrando isso, porque o público a qual ele está referindo a sua mensagem é um público romano. Agora preste atenção nisso aqui, eu quero começar a falar algo com você aqui. Nós vamos observar que o foco principal de Jesus não é cura e nem milagre. E o próprio evangelho de Marcos, eu vou precisar de ti agora, Breno, capítulo 1, versículo 22. O próprio evangelho de Marcos vai mostrar que o foco principal de Jesus, por onde ele passou, é o ensinamento da palavra. Vamos ler, capítulo 1, versículo de número 22. Abra a Bíblia, por favor, então leia comigo aqui no telão. Maravilharam-se da sua doutrina, da sua o quê? Porque ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Capítulo 2, versículo de número 2, Breno, por favor. Capítulo 2, Marcos 2, 2. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo a porta eles achavam lugar. Isso foi na casa do paralítico em Cafarnaum. E olha o que diz o final do versículo: e anunciava-lhes a palavra. Mais uma cena no capítulo 2, e agora Jesus está ensinando. Capítulo de número 2, versículo de número 13, por favor. Capítulo 2, versículo 13. De novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Olha só, terceira referência sobre Jesus falando de ensino. Capítulo 4, Breno, versículo de número 1, por favor. Voltou Jesus a ensinar, a fazer o quê? À beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão, e ele de modo que entrou no barco, onde assentou-se, afastando da praia, e todo o povo estava à beira do mar na praia. Ou seja, Jesus estava com o foco principal de ensinar. Olhe para mim aqui, por favor, todos. Os milagres eram consequências desse ensino. Tipo assim, ele não saía da casa, os 12 já estavam formados, o colégio apostólico já estava formado, os discípulos já iriam começar um intensivo de 3 anos e meio para ser preparados. Só que quando Jesus chega, ele não sai, amanheceu o dia, vou sair para curar um cego. Não, ele pegava a necessidade por onde ele passava, mas o foco principal de Jesus era o quê? O ensinamento da palavra. Amém ou não amém? Primeiro ponto, posso abrir um parênteses aqui para dizer para vocês que milagre não segura e não sustenta a fé de ninguém. Tem pessoas que andam doidas atrás de milagre, mas não tem uma fé sólida. Então, Jesus tinha como foco principal fazer isso. Só que o versículo de número 21, presta atenção. Jesus estava famoso, sim ou não, irmão? Fala comigo, irmão, pelo amor de Deus, não dorme. Sim ou não, crente? Jesus estava famoso, curava, multiplicava pão, realizava milagre, fazia sinais, ele estava famoso. E todos queriam estar perto de Jesus. Só que Jesus, escute, estar próximo, perto de Jesus,
vai resultar em quê, pastor? Vai resultar em ensino, em doutrina, em milagres, em sinais e curas. Só que quando eu chego aqui em Cafarnaum, capítulo 5, versículo 22, pode colocar, por favor, vai acontecer uma cena incomum. Como eu disse para vocês, é uma cena de uma pessoa que está desesperada. Um judeu, Jairo, que vai se prostrar aos pés de Cristo, vai se prostrar aos pés de Jesus, porque ele está totalmente desesperado. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Versículo 23, versículo de número 23, vai mostrar que, e insistentemente suplicou, minha filhinha está à morte. Aqui está o motivo do homem ter se jogado aos pés de Jesus, se prostrado. Sua filhinha, que tinha 12 anos de idade, estava à beira da morte. E agora então ele está desesperado aos pés de Jesus, suplicando a um homem pela sua filha. Só que presta atenção, ele foi atendido, versículo 24, se você ler, a Bíblia vai dizer que Jesus foi com ele, ó. Jesus foi com, e a multidão está ali junto, apertando, comprimindo. De alguma maneira, Jairo chegou até perto de Cristo, que não era missão fácil, por causa que Jesus estava muito famoso. Inclusive, quando você vai começar a ler os evangelhos, os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver que saduceus e fariseus estão desesperados, com medo de perder o lugar deles, porque o público está tentando fazer Jesus rei. Olha uma cena muito curiosa aqui. Depois da multiplicação de pães e peixes, João escreveu que quando Jesus resolveu o problema da comida do povo, eles falaram assim: achamos o nosso rei. Porque o povo está atrás de um político que resolva os problemas básicos da sociedade: saneamento básico, saúde, educação e comida. Sim ou não? Quando Jesus resolve esse problema da comida, multiplicando pães e peixes, eles falam no texto: achamos o nosso rei. E a resposta de Jesus, se retirando, foi: o meu reino não é deste mundo. Porque Jesus não veio com o propósito de instalação de um reino físico, mas ele veio trazer um reino espiritual, que era o reino dos céus. Amém ou não amém? Muito bem. Quando chegamos nessa cena aqui, então, o que acontece? A menina morre, Jesus fala com Lázaro, ou com Jairo, Lázaro é João, e acontece que quando ele vai ao caminho, o homem atendido, para a infelicidade de Jairo, para a felicidade da mulher, no percurso de onde Jairo encontrou Jesus até a casa dele, Jesus dá de encontro com uma mulher que está 12 anos na prova. Presta atenção, olhe para mim aqui, para desenrolar aqui a mensagem. Jairo tem pressa. Tem o quê? Jairo tem pressa, porque a menina está na beira da morte. E a gente é Jairo, porque a gente ora, chama Jesus e quer que Jesus resolva logo. Sim ou não? Só que Jesus não resolve no nosso tempo. Jesus só resolve no tempo dele. Amém ou não amém? Aí quando chega, não é comum. Por exemplo, Marcos não poderia contar a história de Jairo e depois narrar a história da mulher do fluxo de sangue. Só que no texto bíblico, a história da mulher do fluxo de sangue está dentro da história de Jairo. Porque no versículo 35, ele volta a falar de Jairo novamente. Só que preste atenção, essa história você já conhece muito bem. A mulher está 12 anos sofrendo, a idade da menina, a menina tem 12 anos, quantos anos? É o tempo que a mulher está sofrendo. E segundo o texto, a mulher já não tem mais nem finança, porque ela está 12 anos passando por médico, Unimed, Apivida, SUS e nada. Gastou tudo que tinha com médico e nesse inteirinho aqui, ela recebeu a cura de 12 anos de uma enfermidade por ter tocado na orla de Jesus. Amém ou não amém? Eu quero frisar duas coisas antes de voltar para a história de Jairo. Primeira coisa, porque Jesus voltou após o toque dela na orla, e o versículo de número 33, irmão, olhe para mim aqui, eu falo e você me responde. Quando você recebe uma grande provisão de Deus, um milagre, uma porta, uma bênção, um milagre daquele tremendo como dessa mulher aqui, uma benevolência do céu, o que é que você quer fazer? Coloca 5:33, por favor. Olha aqui, ó, leia comigo. Então, a mulher atemorizada e tremendo. Isso aqui, primeiro ponto. Olha aqui antes de você ler o restante, olha para mim aqui rapidinho. Todos.
Pedro, quando descobriu que Jesus era o Cristo, ele ficou trêmulo e disse: te afasta de mim que eu sou um pecador. Quando a tempestade no capítulo 4 foi acalmada, os discípulos ficaram mais com medo como quando o mar estava calmo do que quando estava em tempestade, porque descobriram que quem estava dentro do barco era o Messias. Todas as pessoas que tiveram esse contato com Deus, porque presta atenção, e descobriram que elas estavam recebendo algo além da cura. Irmão, a medicina, ela está muito avançada. Daqui a pouco, se Jesus não voltar, pode ser que o diabetes encontre cura, o câncer encontre cura e a AIDS encontre cura, porque os cientistas do mundo todo não param de fazer pesquisas e pesquisas e pesquisas em busca de encontrar, da mesma forma que doenças novas aparecem todo momento. Estou brincando. Olha só, presta atenção, Mateus, me dá retorno aqui, que eu não tenho retorno aqui. Então a mulher atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, obrigado, veio, prostrou-se diante dele. Olha o final do texto, leia comigo só o final. Declarou-lhe toda a... Irmão, ela queria falar. Agora pense em falar 12 anos de problema. E Jairo agoniado, que a menina está morrendo, e a mulher querendo bater papo com Jesus. E o texto está dizendo, ó, ela se prostrou diante dele e declarou-lhe, irmão, ela está conversando. E sabe o que é lindo? Que Jesus para e dá atenção para ela. Ela está no melhor momento da vida dela, sim ou não? E Jairo, no pior. Aleluia. Ela está no melhor momento da vida dela. 12 anos se passaram, 12 anos tentando milagre, não conseguiu. Outro ponto, o versículo de número 34, pode colocar aí rapidinho, por favor, eu quero que você leia. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Não foi o toque na orla. Porque Jesus, por exemplo, Jesus percebeu que na hora que ela tocou, saiu virtude dele, sim ou não? Quando saiu virtude de Jesus, Jesus ficou cônscio, sabedor, que naquele momento aconteceu um milagre, sim ou não? Então por que Jesus faz questão de voltar para dizer para ela, tua fé, e ele não podia ir embora, irmão? Se Jesus vai embora, aquela mulher ia ser mais uma sincrética da igreja da orla ungida. A igreja da orla do homem que cura. Jesus voltou para dizer, não foi o toque, não foi a orla, aleluia, foi a tua, que foi, olha capítulo 2 de Marcos, quando eles pegaram 4 amigos, abriram o telhado e colocaram o paralítico. Jesus olhou para eles no verso 5 e disse, e vendo-lhes a fé, aleluia, para todos que ele curou, ele disse, vai, a tua fé, aleluia. O negócio é ter fé na pessoa certa. Você está entendendo isso? Olha para mim, Jairo é judeu, Jairo sabe que tem festa, Jairo sabe que tem circuncisão, Jairo sabe que tem que guardar sábado, Jairo sabe tudo que tem dentro da lei de Moisés, sim ou não? E você pode ter certeza que ele já tinha tentado de tudo e não tinha dado certo. Por exemplo, tem gente que tenta de tudo. Bora na Universal? Bora. Vai lá, meu irmão, tenta na terapia do amor, se tiver teu amor lá vai dar certo. Bora na Quadrangular? Bora. Bora na Deus e Amor? Bora. Bora na Assembleia? Bora. Bora na Adventista? Bora. Bora na Católica? Bora. Não é toque, não é placa, não é denominação. Aleluia, é a fé em um Deus verdadeiro que pode operar milagres e maravilhas. Amém ou não amém? Pronto. Agora que a mulher já recebeu a bênção dela, presta atenção nisso aqui. Jairo está desesperado. Dr. Timothy Keller diz que Jesus poderia ser visto nesse momento como um médico negligente. Por quê? Porque dentro da medicina,
Nunca um médico cuidaria primeiro de uma pessoa idosa para depois cuidar de uma criança. Quem tem prioridade? A criança. Só que Jesus parece que na cabeça dos discípulos e de Jairo, Jesus está sendo um médico negligente, porque ele deixou de atender a menina que está morrendo para bater papo com uma mulher que acabou de ser curada. Só que Jesus sabe o que ele está fazendo, porque ele não perde o controle da situação, porque ele é Deus e porque ele é soberano. Amém? Por mais que pareça em momentos na nossa vida que Deus não está sabendo, que Deus parece que se calou, ele nunca perderá o controle da situação. Agora escute, Jesus vai então até Jairo. Aleluia. Esse Jairo aqui somos nós, impacientes, imediatistas, que não gosta de esperar. Só que a nossa impaciência e imediatismo, ela não apressa a Deus, sim ou não? Deixa eu citar Números 23, 19, foi até cantada essa canção aqui hoje. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele não faria, ou falaria e não confirmaria? O pastor te prometeu uma coisa, tu pode até correr o risco dele fazer ou não. O governante da tua cidade te prometeu uma coisa, tu pode até correr o risco de ter ou não. Agora, se Deus te prometeu algo, aleluia. Ele já tinha falado para Jairo, eu vou lá contigo, vamos lá, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Só que presta atenção, a resposta para Jairo foi algo tremendo. Deixa eu passar aqui. Na verdade, irmão, esse atraso, entre aspas, ele é proposital. Se Jesus vai com Jairo naquele momento e chega lá, Jairo ia presenciar uma cura. Como Jesus atrasou um pouquinho mais, Jairo vai presenciar um milagre maior, que é uma ressurreição. Olha isso aqui, Jesus foi, aquele médico, foi com Jairo. Jesus está no controle de tudo, ele é Deus, ele é pedagógico, ele sabe o que ele está fazendo, e ele queria discipular. Agora presta atenção, tendo em vista que tudo está na mão dele, sim ou não? Sim ou não, irmão? Vamos entrar agora então no outro nível. Que nível? O nível mais restrito. Quem vai presenciar isso aqui é só Pedro, Tiago e João. Outro ponto, rapidinho. No capítulo 4, ou antes desse aqui, Jesus ensinou 4 parábolas. Se você está com a Bíblia aberta aí, parábola do semeador, parábola da candeia, parábola da semente e parábola da mostarda. Ele falou 4 parábolas e deu o significado de algumas parábolas. Só que ele não deu para todos. Ele deu para Pedro, para Tiago e para João. No capítulo de número 9, acontece a transfiguração. E quem foi que viu? Pedro, Tiago e João. Era 12, mas só 3 estavam tendo um acesso restrito. Amém ou não amém? No Getsemane só estava Pedro, Tiago e João. Na hora que Jesus entrou na casa de Jairo, ele falou: Tomé, rasga daqui. Só quem entendeu achou graça, porque Tomé era o incrédulo. Amém ou não amém? Preste atenção nisso aqui. O acesso restrito não é para multidão, não é para simpatizante, não é para observador e nem para filho de crente que não é transformado. O acesso restrito é só para quem se entregou a Cristo de verdade. Irmão, quem se entregou para Cristo de verdade presencia coisas que pessoas normais não presenciam. Quem se entregou a Cristo de verdade tem experiências com Cristo que pessoas normais não têm. Amém ou não amém? Isso não te faz melhor que o irmão do lado, porque justificação nesse sentido é igual para todo mundo. Só que isso aqui é algo tremendo. Esse privilégio aqui, por exemplo, Pedro, Tiago e João iriam presenciar ao vivo, em cores, o maior inimigo do homem, a morte, ser tratada como uma criança, e tu vai já ver por quê. Pedro, Tiago e João e vão presenciar ao vivo aquela que colocou todo mundo embaixo da terra, bater continência para um nazareno que veio de Nazaré. Aleluia. Oh Jesus amado. Versículo de número 38, 5:38. Está com a Bíblia? Leia comigo. Diz assim, chegando à casa do chefe da sinagoga. Vamos ler desde o 36, por favor.
35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram: tua filha já morreu. Diz a irmã Adriana: tudo acabado. Tudo acabado. A menina morreu. É como se Jesus tivesse dito assim, ó: era só isso que eu queria ouvir. Oh, glória. Jairo está desesperado. A menina morreu, ainda falaram assim: por que tu incomoda? Irmão, olha o final do verso 36, e essa palavra o Senhor profetiza na tua vida. Mas Jesus, sem acudir às palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas. Vou falar de novo para você acordar. Não temas, somente creia. Ah, pastor, mas já morreu. Não temas. Ah, pastor, mas está difícil. Não temas. Ah, pastor, não vai dar certo. Não temas. Ah, pastor, não temas. Versículo de número 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão quem? Pedro e os irmãos. Não é para todo mundo. Quem vai ter aqui é só quem tem acesso VIP. Aleluia. Quem vai presenciar isso? Por exemplo, ó, Mateus, João, Mateus, o outro Tiago, Felipe, Bartolomeu, eles só poderiam contar o que Pedro, Tiago e João viram. Imagine quando eles saíram. Como foi, Pedro? Como foi? Como foi, Pedro? Oh, glória, aleluia. E Pedro estava lá, João estava lá, e Tiago estava lá, e viram uma menina de 12 anos, abraçada pela morte, e um nazareno dando uma ordem para a morte, dizendo: larga ela, porque quem chegou aqui é a vida. Escute isso aqui, vamos lá, deixa eu voltar para o modo batista, rapidinho, versículo de número 38. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o que, irmão? O alvoroço, e os que choravam e pranteavam. Se você não sabe, quem tem dinheiro no Oriente Médio, pagava choradores, pranteadores profissionais de velórios. Vocês já viram nos vídeos aquelas mulheres árabes? Elas pegam tipo umas conchinhas e ficam batendo na mão assim, ó. Elas gritam num som agudo. Era assim que estava acontecendo aqui. Choradoras profissionais de velório estavam chorando, pranteando a cena totalmente de velório. Lá já era um homem rico, um homem poderoso. A cena totalmente de velório. Verso 39. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço? Por que chorais? Irmão, quando o camarada chega, que ele vê uma criança morta, e o ambiente de luto, de choro, ele fica desesperado. Jesus falou assim: por que vocês estão chorando? Dá glória, meu irmão. Aleluia. A menina não está morta. Ela automaticamente, olha o 40. Todo mundo sabe comparar uma pessoa que está dormindo e uma pessoa que está morta. E riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair todo mundo para fora. Eu quero só o pai e a mãe da menina e os VIP. Tem algum VIP aí, irmão? Pedro, Tiago e João. O resto, rasca. Jesus não falou rasca porque ele não era mal educado, né? E o resto, saiam. Versículo de número 41. Tomando pela mão. Vai dar glória ou vai ficar me olhando? Aleluia. Tomando pela mão, disse em aramaico: Talita cumi, que quer dizer menina. Escuta, aí que entra a parte boa do teólogo. Dr. Timothy Keller escreveu um livro chamado A Cruz do Rei. Compre essa obra. Ele diz que essa palavra em aramaico, Talita cumi, é um diminutivo na língua aramaica. E essa expressão Talita cumi pode ser perfeitamente traduzido como: meu amorzinho, levanta. A cena, ele diz que foi o seguinte: Jesus sentou na beira da cama onde a menina estava. Irmão, se tu não der glória nessa, o negócio pegou.
Jesus sentou na beira da cama onde a menina estava morta e falou com ela como a mãe fala todo dia acordando uma criança para ir para a escola. Ele pegou a menina, era como se a mãe dela fosse lá levantar a menina para ir para a escola e dizia assim: meu amor. Aí a criança, a Bela chuta, irmão. A glória, pelo amor de Deus. Olha para mim, meu amorzinho, meu bebê. Só que quem está lá naquela cama nessa manhã é a morte. Se a morte é um espírito, olhe para mim. Se a morte é um espírito, nesse dia, quando ela sentiu a presença da vida na casa, ela falou: perdi mais uma. Como assim, pastor? Estava 2-0 para Jesus. Lá no filho da viúva de Naim, 1-0 para Cristo. Lá no túmulo de Lázaro, 2-0 para Cristo. Aleluia! E quando Jesus chega, por exemplo, Jesus ia chegar, ele podia chegar lá e ia falar assim: ô sem vergonha da morte, sai daqui que eu já te venci. Tu não entendeu, meu irmão? Sai daqui que eu já te venci. Mas ele chega e tira onda com a morte. Você não entendeu? Quando ele senta do lado, meu amorzinho, a glória, meu irmão, meu bebezinho, levanta, te põe de pé. E o que era choro, os gritos de choro, começaram com certeza a mudar e dizer: o Messias está entre nós. E eu fico olhando a cara de Jairo, aleluia. Olhando naquele momento, Jesus poderia muito bem dizer: olha, Jairo, se eu venho naquela hora, tu ia presenciar só uma cura, mas eu estou te dando um acesso VIP para te ver a morte, que quando ela está na minha frente, nem ela pode resistir o comando da minha voz. Glória. Versículo 42. Imediatamente, o que é que a morte faz, irmão? Nada. Imediatamente. Não foi 1 hora depois. Não foi 5 minutos depois. A ordem dele é decreto. A ordem dele é palavra, é poder, soberania. Imediatamente a menina se levantou, se pôs a andar, pois ela tinha 12 anos. E todos ficaram. Nesse momento, olha para mim, irmão, eu gosto de ilustrar. Nesse momento já tinha os dois assim, lá, se jogando desesperado, porque o Filho de Deus estava dentro daquela casa. Aleluia! E todos ficaram sobremaneira. Pode ter certeza que aquela sinagoga que Jairo participava, ela não era mais judaica, ela era cristã. Aquela família com certeza se rendeu ao dono de tudo, ao dono da vida, ao dono do universo. Aí no 43, se fosse paraense, ainda mandou servir um açaí com charque. Aí mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém soubesse. Como ninguém vai contar um negócio desse? Jesus falou assim: não contem. Como, irmão? É tão impactante que Pedro falou: Marcos, pega a caneta. Jesus amado, aleluia. Deixa eu falar de novo. Marcos, pega a pena, meu filho, que eu vou te contar uma coisa. Aí Marcos poderia ter falado assim: mas Mateus não me contou isso, Mateus não viu. Aleluia, aleluia. Mateus não viu, Bartolomeu não viu, o outro Tiago não viu. Foi um dia, aleluia, que o México, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que desse de... Tem açaí aí, Jairo? Tem camarão aí, Jairo? Tem charque aí? Pode dar para ela. A menina já estava andando, irmão, aleluia. A menina já estava dizendo: mamãe, mamãe, papai, papai, aleluia.
Escuta uma coisa, deixa eu terminar. Não está demorando. Não está demorando. Vou falar de novo, não está demorando. Não está demorando, diz o Senhor dos Exércitos. Levante a mão, pelo amor de Deus. Você que está em casa me ouvindo agora, Deus está dizendo: olha, não está demorando, é eu que estou caprichando. Não está demorando, é eu que estou preparando. Não está demorando, é eu que estou fazendo algo tremendo. Fique de pé, dó maior, meu filho. É o último culto do ano, irmão. Aleluia. O texto bíblico rasga a nossa alma. Começa com sono, começa travado, começou bocejando, irmão, quase dormindo. Mas há uma graça aqui dentro. Aleluia. Oh, Espírito, levante a sua mão. E se você pode adorar comigo, adore. E vamos voltar para casa sabendo. Deus está dizendo: não temas, crê somente, eu sou o Senhor. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo. Peraí. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és. Diga! Celebrarei a ti, ó Deus, do meu viver. Cantarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados até o céu e o mar e todo ser que nele há. Levante a sua mão e toda a terra celebra a ti, com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador, e toda a terra celebra a ti, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus. Levante a sua mão o mais alto que você puder, e a gente vai declarar a honra a esse Deus poderoso. E a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, e a honra, a glória, a força e o poder. Jesus! Isso! Levante a sua mão! Levante a sua mão! Declare comigo, vai! Eu posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar, e sem deixar comigo, eu posso clamar. Eu já tenho o pé pra descansar nas ondas de
nome toda língua confessará. Jesus, o céu e terra se pra te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou pra nós. Até o quero ficar pra ouvir sua voz. Levante a sua mão em nome de Jesus. Levante a sua mão em nome de Jesus. E celebre o nome do Senhor. Celebre o nome dele. É maior, meu filho. Celebre o nome dele e diga que ele é poderoso. Vamos terminar dizendo que ele é poderoso, Deus. E celebrar a esse Deus verdadeiro. Poderoso Deus. Poderoso poderoso, minha alma, minha alma, minha alma, minha alma anseia. Oh glória, ao que estar assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra. A igreja canta, seja somente a ti, Jesus, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Declare que ele é poderoso. Cante para ele, diga, vai. Poderoso Deus.
agora, que toda obra do diabo seja desfeita agora, que onde houver alguém cheio da presença, abra sua boca, bata uma palma e glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Amém. Pode ficar de pé. Queridos, a gente vai resolver por esses dias se vamos fazer um culto sexta-feira. Se fizermos um culto sexta-feira, venha, irmão.